A montanha treme. O ar vibra com um som que não é trovão, nem vento, nem qualquer coisa que ouvidos humanos tenham registrado antes. Uma nuvem espessa envolve o pico como um manto vivo, e de dentro dela, relâmpagos cortam a escuridão em intervalos que parecem pulsar como batimento cardíaco. Em poucos instantes, uma voz vai ressoar sobre este deserto, e as palavras que serão pronunciadas se tornarão o código moral mais influente da história humana. Estamos no coração da Península do Sinai, em algum momento entre 1300 e 1200 antes da Era Comum. O que acontece aqui, neste exato momento, moldará leis, religiões, civilizações e a própria definição de certo e errado pelos próximos 3 milênios. Mas para compreender o peso deste instante, é preciso primeiro entender o que era este lugar antes que a montanha começasse a tremer. É preciso recuar algumas horas, talvez um dia, e observar o cenário que aguardava este momento sem saber que o aguardava. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. O deserto do Sinai não é o que a imaginação moderna costuma evocar. Não é uma extensão infinita de dunas douradas ondulando sob o sol. Esta região específica, onde a tradição situa o acampamento israelita, apresenta uma geografia brutal e austera. Planícies pedregosas cortadas por uades secos, leitos de rios que só conhecem água durante as raras tempestades. Montanhas de granito vermelho e marrom se erguem abruptamente do solo, suas faces verticais marcadas por milhões de anos de erosão. A vegetação é escassa, limitada a arbustos espinhosos de acácia que conseguem extrair vida de rochas aparentemente estéreis, e tamargueiras cujas raízes mergulham profundamente em busca de lençóis freáticos ocultos. O céu aqui possui uma qualidade particular. Durante o dia, um azul tão intenso que parece sólido. À noite, uma escuridão povoada por mais estrelas do que qualquer habitante de cidade moderna poderia conceber. A claridade atmosférica do deserto transforma o firmamento em um espetáculo que os israelitas interpretavam como a própria tenda de Deus estendida sobre a terra. A arqueologia do Sinai revela que esta península funcionava, na Idade do Bronze Tardio, como uma zona de passagem e refúgio. As expedições egípcias mineravam turquesa e cobre nas montanhas ocidentais. Em Serabit el-Qadim, onde inscrições proto-sinaíticas, consideradas por muitos estudiosos como precursoras do alfabeto hebraico, foram encontradas em templos dedicados à deusa Hathor. Tribos seminômades conhecidas pelos egípcios como Chassu percorriam estas terras, pastoreando rebanhos entre oásis sazonais. O deserto não era vazio. Era uma paisagem conhecida, mapeada mentalmente por gerações de pastores que sabiam onde encontrar água, onde as cabras poderiam pastar, onde o sol castigava menos. O acampamento israelita se estende pela planície que a tradição posterior chamará de Er-Haha, um vale amplo o suficiente para abrigar multidões. As estimativas sobre o número de pessoas variam dramaticamente entre estudiosos, desde algumas dezenas de milhares até as centenas de milhares mencionadas no texto bíblico. O que se sabe com certeza é que este grupo carregava consigo a memória coletiva da escravidão no Egito, da libertação através de prodígios, da travessia de águas que se abriram. Eles acampam em tendas feitas de peles de cabra tensionadas sobre estacas de madeira de acácia. O mesmo design que beduínos usarão nesta região por milênios. As tendas estão organizadas por clãs e tribos, formando bairros improvisados que se espalham pela planície como um organismo vivo. Fumaça sobe de dezenas de fogueiras, onde mulheres preparam pão ázimo em pedras aquecidas. O cheiro de pão assando se mistura ao odor penetrante dos rebanhos, ovelhas e cabras que constituem a riqueza móvel destas famílias. Crianças correm entre as tendas. Anciãos conversam à sombra escassa das acácias. A vida acontece. O Monte Sinai, identificado pela tradição com Jebel Musa, uma elevação de 2.285 metros no sul da península, embora outras candidaturas existam, como Har Karkom, no Negev, ou Jebel al-Laus, na Arábia Saudita, domina a paisagem. Vista de baixo,
A montanha parece inacessível. Suas encostas são íngremes, cobertas de pedras soltas que tornam a escalada traiçoeira. Os picos se perdem frequentemente em nuvens que parecem pousar sobre eles como coroas. Para os israelitas acampados em sua base, esta montanha já possui uma aura de sacralidade antes mesmo dos eventos que a tornarão lendária. O texto do Êxodo, capítulo 19, registra que Deus ordenou que limites fossem estabelecidos ao redor da montanha. Ninguém poderia tocá-la sob pena de morte. Marcos de pedra foram posicionados criando uma fronteira visível entre o ordinário e o sagrado, entre o espaço humano e o espaço divino. A preparação para este momento começou 3 dias antes. O texto bíblico é específico. O povo deveria se santificar, lavar suas roupas, abster-se de relações conjugais. Esta purificação ritual encontra paralelos em práticas do Antigo Oriente Próximo, documentadas em textos hititas e mesopotâmicos, onde encontros com o divino exigiam preparação corporal e espiritual. Os israelitas lavaram seus mantos de lã e linho nos poucos pontos de água disponíveis, provavelmente no wadi que corta o vale. A água escassa do deserto foi usada não para matar a sede, mas para purificação. Este detalhe revela a magnitude da expectativa. Sacrificar água no deserto é sacrificar vida. Moisés ocupa uma posição singular neste cenário. O texto o apresenta como mediador entre 2 mundos, o humano e o divino. Ele já subiu a esta montanha antes. Já ouviu a voz que falava de dentro de uma sarça que ardia sem se consumir. O livro do Êxodo indica que ele funcionava como intérprete, transmitindo ao povo as instruções divinas e levando a Deus as respostas do povo. A arqueologia não pode confirmar a existência histórica de Moisés como figura individual, mas pode confirmar que a função de mediador sacerdotal entre deuses e comunidades era universal no mundo antigo. Reis mesopotâmicos, faraós egípcios, sacerdotes hititas, todos reivindicavam este papel de ponte entre céu e terra. O que o texto bíblico apresenta como único não é a existência de um mediador, mas a natureza do Deus que fala através dele. O 3º dia amanhece diferente. O texto de Êxodo 19, versículo 16, descreve o que acontece. Trovões e relâmpagos sobre a montanha, uma nuvem espessa cobrindo o pico e um som de trombeta, shofar em hebraico, tão forte que todo o povo no acampamento estremece. A palavra hebraica usada para descrever a reação do povo é sharad, que indica tremor profundo, não medo superficial, mas um estremecimento que alcança os ossos. Os fenômenos descritos não são facilmente classificáveis. A nuvem poderia ser interpretada como atividade vulcânica, embora não haja evidência de vulcões ativos no Sinai no período. Os trovões e relâmpagos poderiam ser uma tempestade de altitude comum em montanhas altas. Mas o som de trombeta desafia a explicação naturalista, e o texto não se preocupa em oferecer uma. O que acontece é apresentado como teofania, manifestação direta do divino no mundo sensorial. Moisés conduz o povo para fora do acampamento, em direção à base da montanha. O verbo hebraico usado, yatsa, indica movimento deliberado, organizado. Não é fuga nem pânico, é procissão. Centenas, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas se movem pela planície pedregosa em direção aos limites estabelecidos. Eles param onde as pedras demarcatórias indicam que o espaço sagrado começa. Não há sacerdotes ainda. O sacerdócio aarônico será instituído depois. Não há templo. O tabernáculo será construído como consequência do que acontece neste dia. O que existe é uma multidão de ex-escravos, pastores, famílias inteiras, anciãos e crianças, todos parados diante de uma montanha envolta em fenômenos que não conseguem explicar. O Monte Sinai, neste momento, apresenta uma aparência que o texto descreve com precisão técnica. Ele fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha. A montanha inteira tremia violentamente.
A palavra hebraica para tremor aqui é diferente da usada para descrever a reação do povo. É sharad, intensificado, um verbo que indica convulsão. A terra não apenas treme, ela convulsiona. O solo sob os pés dos israelitas vibra com uma frequência que podem sentir nos dentes, nos ossos do crânio, no próprio peito. O som da trombeta não diminui. Pelo contrário, o texto indica que ficava cada vez mais forte. Moshe yedaber, Moisés falava, Veha Elohim ya'anenu vekol, e Deus respondia com voz. A temperatura no deserto do Sinai varia dramaticamente entre dia e noite. De manhã cedo, o ar ainda carrega o frio noturno, temperaturas que podem descer abaixo de 10 graus em altitudes elevadas. Mas o que os israelitas sentem neste momento específico não é apenas o frio do amanhecer. O texto implica uma alteração atmosférica causada pela presença divina. A nuvem sobre a montanha não é vapor de água comum. Ela possui densidade, peso, uma qualidade quase sólida. A luz que emana de dentro dela não é luz solar filtrada. São relâmpagos que pulsam de dentro para fora, iluminando as faces voltadas para cima com clarões intermitentes. O contraste entre a escuridão da nuvem e a intensidade dos relâmpagos cria um efeito estroboscópico que deve ter sido desorientador, quase hipnótico. O som merece análise particular. O texto bíblico usa a palavra kol repetidamente. Voz, som, trovão. Em hebraico, a mesma palavra designa tanto a voz humana quanto o trovão natural. Esta ambiguidade é teologicamente significativa. O que os israelitas ouvem não é claramente categorizável. É trovão? É voz? É algo que existe entre os dois ou além de ambos? A tradição rabínica posterior desenvolverá a ideia de que a voz divina se dividiu em 70 línguas para alcançar todas as nações da terra. Mas neste momento, neste texto original, o que se registra é simplesmente o som. Um som tão intenso que causa tremor físico, tão penetrante que parece vir de todas as direções simultaneamente, tão incomparável que a única descrição possível é negativa. Não era como nada que já tivessem ouvido. Os animais no acampamento reagem. Rebanhos de ovelhas e cabras que pastavam na planície agrupam-se nervosamente. Cães de guarda uivam. Jumentos, os animais de carga que transportaram os pertences desde o Egito, recusam-se a se mover. Os animais do deserto, lagartos, escorpiões, serpentes, desaparecem sob as rochas. Pássaros que normalmente circulam sobre acampamentos em busca de restos estão ausentes. O silêncio animal amplifica o som que vem da montanha. Não há competição sonora. Apenas a voz, o trovão, o chofar que não para de soar. Moisés sobe. O texto de Êxodo capítulo 19 indica que Deus o chamou ao topo da montanha. A subida por Jebel Musa, se este for de fato o monte bíblico, levaria várias horas por trilhas íngremes esculpidas em granito. Mas o texto não indica passagem de tempo significativa. Sugere imediatismo, como se a distância física fosse irrelevante diante da urgência divina. Moisés desaparece na nuvem. De baixo, o povo vê apenas a montanha fumegante, os relâmpagos, a escuridão que pulsa com luz. Eles não veem Moisés, não sabem o que acontece lá em cima. A espera é parte da experiência. A planície onde o povo aguarda está agora completamente iluminada pelos relâmpagos da montanha, embora o sol ainda esteja baixo no horizonte. As sombras não se comportam normalmente. Elas saltam, desaparecem, reaparecem em ângulos impossíveis. As faces das pessoas alternam entre escuridão e claridade em ritmo irregular. Crianças se agarram às pernas dos pais. Anciãos que sobreviveram às pragas do Egito, à travessia do mar, à fome e à sede do deserto, tremem agora de uma maneira diferente. Este tremor não é medo de um perigo identificável. É algo mais profundo, o reconhecimento de que estão na presença de algo absolutamente outro, absolutamente além de qualquer categoria conhecida. A tradição judaica posterior chamará este momento de Ma'amad Har Sinai, a posição ou a postura diante do Monte Sinai. A escolha da palavra Ma'amad
é significativa. Não é evento nem acontecimento. É posição. Enfatiza a postura física e espiritual do povo diante da revelação. Eles estão de pé, não ajoelhados, não prostrados, mas eretos. Esta verticalidade será interpretada como dignidade. O ser humano recebendo a palavra divina não como servo rastejante, mas como parceiro de aliança. A aliança que será selada neste momento pressupõe dois lados que podem se comprometer. O povo não é recipiente passivo, é parte contratante. O sol continua sua subida, mas sua luz parece irrelevante diante da luminosidade que emana da montanha. O calor do dia começa a se fazer sentir, mas os corpos ainda tremem com um frio que não é térmico. O cheiro de enxofre, ou algo semelhante, associado à fumaça que sobe do monte, alcança as narinas. É um cheiro que será associado para sempre, na memória coletiva, com a presença divina. Quando, séculos depois, incenso queimar nos altares do Templo de Jerusalém, parte de seu propósito será evocar este cheiro, esta memória sensorial do encontro no Sinai. O tempo desacelera. Os minutos se distendem. Cada batida de coração parece separada da próxima por um intervalo impossível. A expectativa atinge densidade física. O ar parece mais pesado, mais difícil de respirar. Não porque falte oxigênio, mas porque a própria atmosfera está carregada de algo que escapa à descrição. Os pulmões trabalham, mas a respiração não satisfaz. O corpo inteiro está em estado de alerta máximo, cada nervo exposto, cada sentido amplificado. É como se a pele tivesse se tornado porosa e o exterior invadisse o interior sem pedir permissão. A nuvem sobre o monte pulsa agora com uma frequência mais rápida. Os relâmpagos não são mais intermitentes, tornam-se quase contínuos, criando uma luz constante que emana de dentro da escuridão. Paradoxo visual. Luz que vem da treva, claridade que habita a nuvem. O som do chofar atinge uma intensidade que parece impossível de sustentar. Mas sustenta. Não diminui. Não falha. Continua, cada vez mais forte, até que a distinção entre som e silêncio perde significado. O som se torna a própria substância do momento. E então, a voz. O texto de Êxodo capítulo 20 registra que Deus falou todas estas palavras. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. O verbo é simples, direto. Falou. Não gritou, não sussurrou, não trovejou. Falou. A palavra usada é a mesma que descreve conversação ordinária entre seres humanos. Mas o que é dito não é ordinário. Anoti Adonai Eloheisha Asher Hotzei Tisha Meeretz Mitzraim Mibeit Avadim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. As palavras que seguem, 10 declarações que a tradição chamará de 10 mandamentos, ou mais precisamente em hebraico, Aseret Hadibrot, as 10 palavras, as 10 declarações, não são apresentadas como legislação abstrata. São precedidas por uma autodeclaração e uma rememoração. O Deus que fala se identifica não por atributos metafísicos, mas por um ato histórico, a libertação do Egito. A ética que será proclamada está fundamentada não em teoria moral, mas em experiência vivida. Vocês sabem quem eu sou porque sabem o que fiz por vocês. O primeiro mandamento estabelece exclusividade. Não haverá outros deuses diante de mim. No contexto do antigo Oriente Próximo, onde o politeísmo era a norma inquestionável, esta declaração é revolucionária. Os israelitas conhecem os deuses do Egito. Ra, Osíris, Ísis, Horus, todo o panteão que habitava os templos ao longo do Nilo. Conhecem os deuses das nações vizinhas, Baal, Axera, Moloque. A declaração que ressoa do monte não é que estes deuses são fracos ou inferiores. É mais radical. Eles não devem existir no horizonte de lealdade de Israel. A monolatria que será exigida, a adoração exclusiva de um Deus, eventualmente evoluirá para monoteísmo estrito, crença de que apenas um Deus existe. Mas neste momento, o que se exige é fidelidade, não metafísica.
O segundo mandamento proíbe imagens. Não farás para ti imagem esculpida. Num mundo onde cada divindade possuía representação visual, estátuas de ouro, prata, bronze, madeira, esta proibição é escandalosa. Como adorar o que não se pode ver? Como oferecer sacrifícios a uma ausência? A proibição de imagens forçará Israel a desenvolver uma teologia radicalmente diferente. Um Deus que se revela por palavras, não por formas, por atos, não por aparências, por voz, não por visão. Esta diferença marcará a tradição bíblica de todas as religiões contemporâneas e terá consequências culturais que se estendem até o presente, na iconoclastia do Islã, no minimalismo estético de certas tradições cristãs protestantes, na própria noção moderna de que o divino transcende qualquer representação. O terceiro mandamento protege o nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome, no mundo antigo, não era mero rótulo identificador. Era a extensão da pessoa, acesso ao seu poder, chave para a sua essência. Conhecer o nome de um Deus era ter poder sobre ele, ou ao menos acesso a ele. A proibição de usar o nome em vão, lashav, em hebraico, que significa para propósito vazio, falso ou destrutivo, protege a santidade da relação entre Israel e seu Deus. O nome será tão reverenciado que séculos depois os judeus deixarão de pronunciá-lo inteiramente, substituindo-o por Adonai, Senhor, ou simplesmente Hashem, o nome. O quarto mandamento estabelece o Shabat. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. A semana de 7 dias com descanso no sétimo é tão integrada à consciência humana moderna que é fácil esquecer o quão revolucionária era. Os egípcios não tinham semana de 7 dias. Os mesopotâmicos tinham observâncias lunares, mas não descanso semanal obrigatório. A ideia de que todos, senhores e servos, homens e mulheres, até animais e estrangeiros residentes, deveriam descansar regularmente era inovação radical. O mandamento conecta o Shabat com a criação. Em 6 dias Deus fez os céus e a terra, e no 7º descansou. Mas também conecta com a libertação do Egito, onde não havia descanso para escravos. O Shabat é, simultaneamente, imitação de Deus e memória da liberdade. O 5º mandamento ordena honrar pai e mãe. É o único mandamento com promessa anexa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A transição é significativa. Os primeiros 4 mandamentos regulam a relação vertical entre humanos e Deus. O 5º inicia a regulação horizontal entre humanos. Mas começa não com o próximo em geral, e sim com os mais próximos, os pais. A estrutura familiar é apresentada como fundamento da estrutura social. Honrar os pais não é apenas sentimento, é provisão material na velhice, é respeito público, é continuidade de tradição. O 6º mandamento proíbe matar. Lo tirtzak. O verbo hebraico usado, hatzak, é específico. Não designa toda a morte, mas assassinato, morte ilegal, injustificada. O mesmo Pentateuco prescreverá pena de morte para certos crimes e autorizará guerra em certas circunstâncias. O mandamento não estabelece pacifismo absoluto. Estabelece que a vida humana é protegida por Deus e não pode ser tomada por decisão individual arbitrária. O 7º mandamento protege o casamento. Não adulterarás. A família, já estabelecida como unidade fundamental pelo mandamento anterior, é agora protegida de dentro. A fidelidade conjugal não é apresentada como mera preferência cultural, mas como exigência divina. O 8º mandamento proíbe roubo. Não furtarás. A propriedade é protegida. Alguns estudiosos argumentam que este mandamento originalmente se referia a roubo de pessoas, sequestro, baseados no contexto e em referências paralelas. De qualquer forma, estabelece que o que pertence ao outro não pode ser tomado. O 9º mandamento proíbe falso testemunho contra o próximo. A verdade no contexto judicial é protegida. Numa sociedade onde o sistema legal dependia fundamentalmente do testemunho, falsificá-lo era destruir a possibilidade de justiça. O 10º mandamento proíbe cobiçar.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seus servos, nem seus animais, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Este mandamento é diferente de todos os anteriores. Não regula a ação externa, mas desejo interno. É o único que penetra na interioridade humana, na intenção antes do ato. A tradição interpretativa verá nele a raiz de todos os outros. Quem não cobiça, não rouba, não mata, não adultera. As 10 palavras ressoam sobre o deserto. O povo na base da montanha ouve. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 18, registra sua reação. Vaiaru. E viram. Viram os trovões. O hebraico é preciso. Não ouviram os trovões e viram os relâmpagos. Viram os trovões. O som se torna visível. A sinestesia é registrada como fato. Os sentidos se fundem diante do que transcende todos os sentidos, e então eles recuam. Vaiamdu merashok, e ficaram de longe. O medo os afasta. A proximidade do divino se torna insuportável. Eles pedem que Moisés seja intermediário. Fala tu conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco para que não morramos. A mediação que definirá todo o resto da história bíblica é estabelecida neste momento, não por imposição divina, mas por escolha humana. O povo escolhe distância. O povo escolhe mediação. Moisés responde: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A distinção é sutil, mas crucial. Há um medo que paralisa e há um temor que orienta. O primeiro deve ser superado, o segundo, cultivado. A experiência do Sinai existe para implantar este segundo tipo de temor, não terror que desumaniza, mas reverência que humaniza. A montanha continua a fumegar, a nuvem permanece, mas algo mudou irreversivelmente. Antes deste momento, os israelitas eram um grupo de ex-escravos fugindo pelo deserto. Depois deste momento, são uma nação constituída, um povo com código, uma comunidade com vocação. A aliança está selada, os termos estão estabelecidos. A história pode continuar. O impacto deste momento reverbera através dos milênios de maneira mensurável. As 2 tábuas onde estas palavras serão inscritas, tábuas de pedra, como as estelas legais comuns no antigo Oriente Próximo, serão guardadas numa arca de madeira revestida de ouro, que viajará com Israel pelo deserto, será carregada na conquista da terra prometida, repousará eventualmente no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, construído por Salomão. Quando os babilônios destruírem este templo em 586 antes da Era Comum, a arca desaparecerá da história, mas as palavras nela contidas já terão se multiplicado em pergaminhos, copiados por escribas devotos, geração após geração. Jesus de Nazaré, 1300 anos depois, citará estes mandamentos e os resumirá em 2. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo às comunidades cristãs do primeiro século, argumentará que a lei escrita nessas tábuas foi transcendida pela graça, mas permanece como pedagogo, como guia moral. Maomé, 600 anos depois de Jesus, incorporará versões destes mandamentos no Corão, reconhecendo Moisés como profeta e a revelação do Sinai como ato divino. As 3 religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, traçam linhas de continuidade com este momento no deserto. Mas a influência não se limita às tradições religiosas. Quando Thomas Jefferson redigir a Declaração de Independência Americana, quando os revolucionários franceses proclamarem os direitos do homem, quando as Nações Unidas adotarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ecos do Sinai estarão presentes. A ideia de que existe uma lei moral que transcende decretos de reis e parlamentos, que direitos são inalienáveis porque derivam de uma fonte que antecede e supera poderes humanos, esta ideia tem raízes nesta planície pedregosa onde um povo tremeu diante de uma montanha que fumegava. O local tradicional da revelação,
O mosteiro de Santa Catarina, construído no sopé de Jebel Musa no século VI da Era Comum, por ordem do imperador Justiniano, ainda existe. Monges ortodoxos gregos habitam ali há 15 séculos. O arbusto que cresce no terreno do mosteiro é venerado como descendente da sarça ardente. Peregrinos de 3 religiões sobem os 3.750 degraus esculpidos na rocha para alcançar o pico ao amanhecer. Algo neste lugar continua a atrair pessoas que buscam o que os israelitas encontraram ali. Uma palavra que veio de fora da história para moldá-la. A montanha não treme mais. A nuvem não desce mais. O chofar não soa mais sobre o deserto do Sinai, mas as palavras permanecem. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses. Lembra-te do Shabat. Honra pai e mãe. Não matarás. Estas palavras, pronunciadas há mais de 3.000 anos, numa manhã de trovões e relâmpagos, continuam a ser lidas em sinagogas todo sábado de manhã, recitadas em igrejas, estudadas em madraças, citadas em tribunais, invocadas em debates éticos. Elas se tornaram parte do código genético moral da humanidade. O sol está alto agora sobre o Sinai. A nuvem se dissipa lentamente. Os israelitas permanecem à distância, processando o que ouviram, o que viram, o que sentiram. Moisés permanece no monte, onde receberá as instruções detalhadas que formarão o resto da Torá. A história continua. Haverá o bezerro de ouro. Haverá 40 anos de deserto. Haverá conquista e exílio, templos construídos e destruídos, profecias e silêncios. Mas tudo o que vem depois será, de uma forma ou outra, resposta ao que aconteceu aqui. Comentário, interpretação, aplicação, rejeição, reafirmação, mas sempre em relação a este momento fundante. O código foi entregue, o pacto foi selado, o povo foi constituído. E o deserto guarda o silêncio que veio depois da voz. Se este documentário iluminou sua compreensão da história sagrada, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Cada episódio é uma jornada ao passado para entender o presente. Deixe nos comentários que outros momentos bíblicos você gostaria de ver reconstruídos. Compartilhe com quem busca conhecer a história por trás da fé. Até a próxima reconstrução.